Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias, Emmanuel Abdushim, autor da Mensagem do Graal, na luz da verdade, obra em 3 volumes. Oremos, na luz da tua criação nos encontramos, cientes de ti, Criador do Universo, cientes sim, teu infinito poder, de teu eterno amor, tua eterna sabedoria, de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça, tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Estamos aqui no domingo, dia 3 de outubro de 2021. Estou em contagem regressiva para os 60 anos. Faltam, para mim, faço dia 1º de novembro, 60 anos, se Deus quiser. Farei 60 anos, uma segunda-feira. Então, falta aí umas 4 semanas, né? Muito bem, o tempo vai passando, de repente já estou aí com 60 anos. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Acabou de cair uma bela chuva. Estava precisando. Agora, vamos esperar que a chuva continue, né? Dar suas caras aqui. Está precisando, né? Estiagem está... Os reservatórios estão baixos. As hidrelétricas, né? Conta de luz aumentou e assim vai, né? Está precisando aí de uma chuva, né? Enfim. Com a vacinação do coronavírus, uma dificuldade também que o governo Bolsonaro enfrentou, né? Parece que está sendo controlado, né? Teve muitas despesas, né? Para essa pandemia e para combater, né? Mas graças a Deus estamos aí com a vacinação bem adiantado, né? Brasil, uns 70% da população já tomou pelo menos a primeira dose e algo com umas 40% já também com a segunda dose. Tem uma pequena parte que aquele público mais vulnerável, mais idoso, né? Que começando a tomar a terceira dose também, né? Então, lembrando que a vacinação, não existe vacina para gripe totalmente 100% imunizante, vamos dizer assim, eficiente. Isso não existe, nem para aquela gripes, influenza, enfim. A função da vacinação é amenizar, se nós pegarmos coronavírus ou uma gripe, a função é amenizar os sintomas, ou então preparar o organismo para repelir, né, esse vírus da gripe, ou então agora esse perigoso vírus do coronavírus, né? E de tal forma que se nós pegarmos, os efeitos ficarão mais suaves, né? E o risco de morte diminui bastante. Então, essa é a função da vacina, né? E não é outro desse coronavírus, né? Dessas vacinas que foram prontas, né? Feito em tempo recorde, né? Imagina, por exemplo, na gripe espanhola ocorrida há 100 anos atrás, né? No final da Primeira Guerra, né? Que matou aí uns 50 milhões de pessoas. Então teve um impacto que seria umas 10 vezes mais, né, de mortos do que está sendo agora com o coronavírus, né? Que uns quase 2 anos de pandemia vitimou umas 5 milhões de pessoas, né? Possivelmente vai ter pelo menos mais 1 ou 2 milhões, né, de mortos, né? E vai ser, eu acredito que, totalmente controlado essa pandemia
pelo menos mais um ano, né? Mas esse ano teve afetou muito mais, assim, vítimas, né? Número de mortos, né? Mas com a vacinação, essa é a grande esperança, né? Também alguns medicamentos mais apropriados, né? Mas principalmente a vacinação. Daí a importância dessa vacinação, né? Enfim, essa foi uma grande dificuldade que o governo Bolsonaro enfrentou, né? Isso é algo imprevisível, né? E, enfim, o tema que eu estou querendo desenvolver é que no vídeo anterior eu iniciei falando sobre o Bolsonaro ser um emissário de Deus, né? A importância do Brasil e todas essas questões, né? Então, talvez o título desse dois vídeos, esse vídeo eu não sei quanto que vai durar, porque estou gravando em sequência esse novo vídeo. Eu acho que nem vai dar os 30 minutos, né, que geralmente 30 minutos ele corta, né? Isso daí eu não sei porquê, mas os vídeos dura assim, através do celular, né? 30 minutos. Eu acho que vai dar pelo menos uns 15 minutos. Esse segundo vídeo, eu quero concluir esses pensamentos, né? Então, eu estou falando sobre a espiritualidade do Brasil, né? Não vou repetir muito as coisas, mas existe então uma ancoragem aqui para a nova palavra viva, que é a mensagem do Graal, do Espírito da Verdade aqui no Brasil. Então, isso está a importância do Brasil. Então, existia duas ancoragens. A original, que foi em Womperberg, né, no Tirol, onde o Messias Abedurcim atuou de 1928 a 1938, ela foi apagada, porque devido ao falhar, né? Isso na época que a fiel esposa de viúva, né, passou a ser viúva do Messias Abedurcim, faleceu, né? Ela saiu da direção do Graal. Ela após a morte do Messias Abedurcim, em 1941, ela sempre foi muito fiel, né? Ela atuou fielmente para a luz. E depois que ela adoeceu e faleceu em 1957, já antes, né, devido à enfermidade, ela já havia passado a direção para o filho dela, Alexander. Então, Alexander e Mingard, né, eram irmãos, né, passaram a presidir, dar direção para o movimento internacional do Graal. Só que eles tomaram a direção errada, né? Propenderam para as questões materiais, as trevas. Enfim, não quero entrar muito em detalhe, mas o fato é que houve um desligamento. Isso é o que eu acredito. Então, essa montanha sagrada, esse ponto de ancoragem original que existia na Áustria, foi desligado. E esse segundo ponto de ancoragem que estava no Brasil, que estava, vamos dizer assim, como reserva, é que nem um corpo humano. Existem dois pulmões, existem dois braços, duas pernas, dois rins, dois ouvidos, dois olhos, né? Que é como se fosse uma reserva, né? Para caso um fale, um venha a se perder, tem um outro, pelo menos, para substituir, né? Então, no caso desses pontos de ancoragem, o do Brasil estava de reserva, ele não estava atuante. Essa montanha, essa ancoragem, essa antena, vamos dizer assim, né? Como digo, é que nem uma emissora, como de rádio, de televisão, que precisa de uma antena, né? De uma ancoragem do seu sinal. Uma ancoragem e difusora, né? Daquele sinal, daquela mensagem. A mensagem de Deus é a mesma coisa. Quando ela
porque ela foi ancorada aqui na criação material. E isso nunca existiu anteriormente, porque a palavra viva de Cristo, ela não teve a função de se ancorar na criação, ancorar na criação, mas somente nos espíritos humanos. Então, ela é uma missão diferente de Cristo, era unicamente o amor, não tinha julgamento, porque ele não julga, né? Eu vim para salvar, não para julgar, essa é a função de Cristo, somente essa, né? E também não era a função dele isso, né? Porque, como ele dizia, meu reino não é deste mundo. Depois que eu partir, não me vereis mais. Esse é um grande engano dos ditos cristãos, né? Que não estão cumprindo, né? Não estão com os espíritos despertos para discernir o que é errado, o que é falso, verdadeiro na Bíblia, né? Então, Jesus Cristo não vai voltar. Ele não vai se reencarnar. Ele prometeu o Espírito da Verdade, o Filho do Homem, que é justamente o Espírito Santo. É Emmanuel Abedrushim, Espírito Santo. Enfim, então, esses dois pontos de ancoragem, o primeiro foi estabelecido, né, já há 6.500 anos atrás, na época da construção da Grande Pirâmide, que seria esse ponto de ancoragem, onde o Messias Abedrushim, Emmanuel Abedrushim, atuaria quando viesse à Terra, né? Ele se encarnou pela primeira vez em 1.500 anos antes de Cristo. Ele foi mentor de Moisés, mas ele foi uma missão preparatória, né? Vamos dizer assim, ele com a sua força, ele permitiu a Moisés libertar seu povo, né? Então era um preparo do povo de Israel, que ele teria que ser um povo exemplar na terra. Não aconteceu isso, ele perdeu a primazia. Depois o povo alemão foi preparado para receber o Espírito da Verdade, né? Emmanuel Abedrushim. Também falharam. Enfim, aquele ponto de ancoragem onde em Womperberg, Tirol, onde o Messias Abedrushim atuou de 1928 a 1938, ele acabou se perdendo, vamos dizer assim. A missão original era para que o Filho do Homem vivesse aqui na Terra, encarnado, até os 104 anos de vida, ou então até 110. Ele estaria, com a sua presença, o reino, o juízo final seria acelerado, né? Acelerado, e eu acredito, isso é uma opinião minha, né? Que ele se cumpriria em 1950, caso o Filho do Homem continuasse encarnado aqui na Terra. Porque o juízo final, ele tem 3 etapas: início, meio e fim. Isso é uma opinião minha, não tenho certeza, né? Então, se o Messias Abedrushim não tivesse abreviado a sua vida, né, através do livre-arbítrio humano, né, ele sofreu muito, enfim, devido a isso a missão dele foi abreviada, não foi cumprida como foi planejado originalmente, né? Então, o juízo final foi desencadeado em 1929. E o número 7 é ligado diretamente a Emmanuel, Espírito Santo. Daí Emmanuel tem 7 letras. Tudo na criação é fundamentado no número 7. Então eu acredito que esse juízo final teria as 3 etapas. Início, meio e fim, e cada etapa com 7 anos. Então, 7 vezes 3, 21, então 1929 mais 21 anos, terminaria em 1950. Agora, como ele abreviou, foi abreviada a vida dele, ele teve que preparar sua mensagem em 3 volumes para essa época, que ele não estaria mais aqui. Enfim, para essa nova situação, devido ao falhar dos convocados,
ao livre-arbítrio humano, enfim, tudo se modificou. Mas o juízo final vai se cumprir, mas muito mais lentamente, porque vai ser feito através da radiação da palavra viva que está ancorada aqui na criação posterior. Mas é diferente se o próprio Messias estivesse encarnado. E isso não vai mais acontecer, porque ele já cumpriu sua missão. Também isso é fora de cogitação, isso é convicção minha, né? Alguns leitores da mensagem, esses que não compreenderam que a questão da necessidade de reformular a sua mensagem do Graal para 3 volumes, né? Não compreendo, acho que ele vai reencarnar novamente. Isso não existe. Eles confundem o que foi planejado anteriormente do que vai ser feito, né? Reformulado, refeito o planejamento, né? Então eles confundem isso. Mas enfim, o juízo final vai ser cumprido, mas em muito mais tempo, vai demorar mais. Não tanto. Aí eu penso, isso é um pensamento meu, que cada essa etapa do juízo final passou de 7 anos para 35. 7 vezes 5. Porque o 5 é o amor. Está ligado a Jesus. Jesus, né? O amor de Deus. Então essa foi o amor de Deus que permitiu isso ainda, essa possibilidade do espírito humano. Então, de 7 anos, cada etapa passou a 35. Então, cada etapa do juízo final passou a ser 35 anos. Isso é uma opinião minha apenas, né? Pode ser que seja isso. Então, se for assim, 35 vezes 3, né? As 3 etapas do juízo final, vai dar 105 anos. Então, 1999 que iniciou o juízo final, mais 105 vai dar 2034. Então, eu estou fazendo uma suposição que o juízo final vai se cumprir na Terra em 2034, ou seja, daqui a 14 anos. Essa a minha opinião. E aí vai surgir o reino do milênio aqui, materialmente visível. Espero que até lá, grande parte da humanidade tenha reconhecido a mensagem do Graal, essa missão de salvação, né? E por isso que eu me considero uma missão, né? Faço com muita alegria procurar divulgar esse maravilhoso mundo das redes sociais, essa possibilidade de difundir, né? Seu pensamento, suas ideias, né? Para muitas pessoas, né? Então eu tenho minha página do Facebook já há 10 anos e agora de 2 anos para cá, principalmente em outubro de 2019, eu comecei a gravar os vídeos aí, né? No YouTube. Então eu estou relacionando essa questão de Bolsonaro, né? Então, é a importância do Brasil, porque é aqui que está ancorado, né? Então, eu acredito que Bolsonaro foi emissário de Deus. Ele veio aqui para acordar, colocar o Brasil no eixo, né? Da moralidade. Mesmo que ele vamos dizer assim, ele ainda não, certamente, possivelmente, não conhece a mensagem do Graal, enfim, mas ele tem essa missão especial. A partir disso, eu acredito que ele é, de fato, um emissário de Deus. Porque o Brasil é um país especial. Apesar de todos os problemas que tem, ela tem essa função espiritual, né? E material também. Então, eu acredito que é essa a missão de Bolsonaro. Com a sua energia, com a sua coragem, com a sua moralidade, ele vai fazer com a sua verdade que ele transmite, né? E em tudo isso, Bolsonaro está destinado a isso. Então, acredito que ele vai ser reeleito. Eu acredito até que ele vai depois passar o governo não, o Estado para a família, né? Família
imperial brasileira, porque acredito que o Brasil tem que retornar a ser monarquia, né? Agora, sobre essa questão de reencarnação, tem outra questão que eu acredito que o Bolsonaro é a reencarnação de Dom Pedro II. É o mesmo espírito, né? Então, da mesma forma que não existiu um estadista, né, na história do Brasil igual Dom Pedro II, isso é reconhecido, né? O maior estadista da história do Brasil. E agora reencarnou, está atuando como presidente. Até tem uma frase, um pensamento embora o Dom Pedro II era um monarquista convicto, ele chegou a dizer, um pensamento, uma vontade, eu queria ser presidente, né? Eu nem acho que nem. Ele era muito modesto também, né? E cumpriu integralmente a sua função como monarca, talvez comparável historicamente. Eu equiparo a qualidade de Dom Pedro II à qualidade de um monarca Davi, o rei Davi, o grande rei Davi. A influência, o poder, a, a fé, vamos dizer assim, a ligação, a convicção em Deus, na sua missão, era equivalente a Davi, rei Davi. Claro que também existiu, certamente, muitos outros reis importantes, talvez menos conhecidos, mas talvez o rei mais conhecido no mundo inteiro foi o rei Davi, conhecido por seus valores. O rei Salomão também foi igualmente um rei muito conhecido, mas ele falhou. Ele se entregou ao materialismo, enfim, aos prazeres terrenos, né? Então ele deixou de ser. Ele caiu, né, em tentações, em pecado, né? Talvez não tenha se perdido totalmente, mas ele já não foi exemplar como foi o rei Davi. Da mesma forma, o Dom Pedro II. Eu acho que são os mais destacados, né? Que temos exemplos de verdadeiros reis, imperadores, né? Então, Bolsonaro, penso que foi. É o mesmo espírito de reencarnação de Dom Pedro II. Um detalhe também que eu acredito que, além da fisionomia, que tem alguma semelhança quando um espírito se reencarna, né, novamente, mesmo sendo outros pais, outra época, enfim, uma das características que eu acredito que é semelhante quando um espírito, na próxima reencarnação, né, vamos dizer assim, é a altura, a estatura da pessoa. Né? Então, Pedro II tinha 1,90 m de altura. Né? Bolsonaro tem 1,85 m, né? É semelhante. Né? Então, por exemplo, se Dom Pedro II tinha essa altura, 1,90 m, se ele reencarnasse, ele não poderia ser uma pessoa com estatura baixa. Por exemplo, 1,70 m. Não poderia, teria que ter semelhante. Isso é uma opinião minha. Pode ser que isso não seja 100% verdadeiro, mas eu acho que é uma tendência. Eu acho que quando um espírito da próxima encarnação, ele além da alguma semelhança física, talvez até grande, né, semelhança física, tem essa questão da estatura, né, que é muito parecida. Né? Agora, o que reflete mesmo seriam os olhos. Né? Os olhos praticamente não mudam, né? A expressão dos olhos. Né? Então, por aí podemos. Né? Não sei se existem umas fotos da época de Dom Pedro II, né? De retratar os olhos, né? De comparar com o de Bolsonaro, né? Mas poderiam ver muitas semelhanças. Agora tem questão de comportamento. Né? Por exemplo, Dom Pedro II, que se relata, sempre foi uma pessoa ponderada, uma pessoa conciliadora, e sempre essa imagem que a gente passa. Não que Bolsonaro não seja, Bolsonaro é
conciliador também. Eu vejo todas as qualidades dele, mas é diferente a época. Hoje ele tem que ser, vamos supor, tem que ser enérgico, ele tem que ser nesse sentido de... Porque ele está com a espada na mão, está lutando aí contra tantos adversários físicos e espirituais, né? Então ele não pode ter aquele mesmo temperamento que Dom Pedro II tinha na sua encarnação anterior. Ele tem que agir energicamente mesmo, porque não tem como. O próprio cargo dele também é diferente, né? O presidente é um cargo que existe muito mais ação, muito mais energia, nesse sentido, do que um monarca. O monarca, ele tem seu ministério, seu primeiro-ministro, né? Ele fica uma espécie de estabilizador. Ele não fica, vamos dizer assim, na linha de frente. Ele age, talvez, mais nos bastidores. Embora Dom Pedro II, ele também tinha muito poder, esse poder moderador, né? Não é como, vamos dizer assim, um monarca hoje que fica mais assim, não se envolve com política, vamos dizer assim. Ele não tem partido. Um monarca, ele vai, é o primeiro-ministro que vai tomar bastante direção. Agora, eu acho que o estilo do Brasil, voltando à monarquia, que eu acho que pode estar bem breve essa volta à monarquia, o monarca sempre vai ter mais influência. Claro que isso depende também da personalidade do monarca, né? Mas por ser império, né, o Brasil muito gigante, então eu acho que o monarca sempre vai ter um certo poder, embora ele esteja fora dessa questão partidária, né? Monarquia não pode existir comunismo, isso ele tem que ser criminalizado totalmente, né? Mas eu acredito que não vai ser, por exemplo, a monarquia da Inglaterra, que não tem um certo poder assim visível, né, no sentido assim de moderador. Isso não tem. Existe lógico, uma influência enorme do rei ou da rainha do Reino Unido nas decisões do primeiro-ministro. Uma vez por semana tem reunião, né, do monarca com o primeiro-ministro. Mas fica, vamos supor, o primeiro-ministro está se inspirando, né, na conversa, tendo uma orientação, mas as decisões de governo, quem toma é o primeiro-ministro, né? Ele pode tomar independentemente do monarca. Agora, no Brasil, não. Eu acho que sempre a monarquia no Brasil vai ter um poder decisório maior para o monarca, não tirânico, nada disso, né? Ainda sobre essa questão de reencarnações, né? Estou vendo aqui, vendo quanto já está chegando nos 30 minutos, né? O vídeo vai logo terminar. Eu acho que já é um tempo suficiente, né, para desenvolver essa questão, né? Eu falei acho que eu vou colocar o título do vídeo de Bolsonaro e a espiritualidade do grau. Pode ser, né, mais ou menos nesse sentido, né? E, enfim, sobre essa questão da reencarnação. A própria Rainha Elizabeth, se a minha intuição estiver certa, eu acredito que é a Elizabeth II, né? Ela foi anteriormente, lá dos livros de 1500, 1600, ela foi a grande Elizabeth I, né? Que na história do Reino Unido, os dois monarcas mais destacados, né, desconsiderando naturalmente a atual, né, Elizabeth II, foi justamente Elizabeth I, né, que foi aquela época de ouro, das grandes navegações. Ela reinou por 45 anos, né, e depois, posteriormente, a Rainha Vitória, do século XIX, final do século XIX, né, a grande Rainha Vitória.
E, e agora, certamente, após a morte de Elizabeth II, ela vai ter todo o reconhecimento da obra dela, né? Então, eu sou um admirador da Rainha Elizabeth, né? É um exemplo, né? É uma espécie de rainha da Terra, né? Então, eu acho que existe muita semelhança. Naquela época era pintura, né? Dos retratos dos monarcas, né? Então tem alguma semelhança. Então, às vezes eu olho para alguma pessoa assim e eu penso essa pessoa pode ter sido a reencarnação, né? Por exemplo, o presidente Bill Clinton, né? Eu acredito que ele foi Thomas Jefferson, um dos pais da independência dos Estados Unidos, né? Redigiu a Constituição, né? E o que acontece? É, até a figura, né? Assim, até as feições são um tanto semelhantes, né? Thomas Jefferson e Bill Clinton, né? E a altura também, até pesquisei a altura, né? Tinha também mais ou menos 1,90 m, né? É, me parece que era isso. Bill Clinton acho que tem 1,92 m e também Thomas Jefferson tinha essa altura também. Tem certo outro personagem que o grande Beethoven, grande compositor, talvez o mais genial, né, do mundo, né? Teve outros também, mesmo grandeza, que foi Johann Sebastian Bach, barroco, né? E também Mozart, né? Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, mas a personalidade do Ludwig van Beethoven acho que foi a mais marcante. E eu acredito que já está estourando aí tempo, que ele foi o Herbert von Karajan, o grande maestro, que foi a figura, na minha avaliação, o maestro mais destacado que existiu, né? Mas eu acredito que foi a reencarnação de Beethoven. Então é isso. Já está encerrando. Shalom, muita paz, muita luz.